Você tem dúvidas sobre educação financeira? Você sabe a relação entre o dinheiro e inteligência emocional? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Érica Rosa Podcast, onde trazemos profissionais incríveis com histórias inspiradoras. E pausa o vídeo aí se você ainda não segue o nosso canal. Estamos no YouTube como Érica Rosa Podcast. Ativa o sininho para não perder nenhuma história. E também estamos no Instagram, no Amazon Prime e no Spotify como Érica Rosa Podcast. Hoje uma convidada muito especial, muito querida, seja muito bem-vinda, Fernanda Simulin. Uau, satisfação, eu que agradeço o convite. Quando uma mulher, né, que a gente se inspira, que admira, inacusável, inaceitável não estar aqui com você. E vamos fortalecer e levar essa mensagem ainda para mais mulheres, para o público em geral, né? Que é assunto de utilidade pública, não é, Érica? Com certeza, algo que a gente não vê muito, deveria ser muito mais comum. Então fica ligadinho aí, porque vai ter muito assunto e muito para agregar muito aí no empreendedorismo feminino. E quero agradecer que eu recebi flores aqui, aquecendo meu coração, a Fer chegou. Então muito obrigada por aceitar o convite, pelas flores. Imagina, é um carinho, né? A gente tem que prestigiar pessoas que estão comunicando e levando ensinamentos de valor. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Fer, pelo seu também. Obrigada. Sou sua fã. Que bom. Admiro. Vamos trocar muita figurinha aqui. Vai ser muito bacana o bate-papo. Vamos lá. Fer, vamos lá. Conta um pouquinho aí. Eu conheço já ela há muitos anos. A Fer é de Jabuticabal, sou de Guariba. A gente sempre se encontrou em palestra, em eventos. Sim. A gente gosta muito de vinho. Café. Café, então a gente compartilha aí de muitas coisas, né, além do empreendedorismo, Fer. Exatamente. Então, a pisciniana apaixonada por café, por vinho e por viagens. Conta um pouquinho aí quem é a Fernanda por trás do trabalho, dos bastidores. A Fernanda é uma grata pela vida, né? Que eu já tive literalmente aí a morte no meu colo. E eu vivia muito no automático, a época que eu vivia lá no banco, que eu trabalhava. E ali só pensando nas metas, nos objetivos, e precisou ter essa intercorrência para eu começar a apreciar. Sabe quando você entra no carro, você nem sabe se tá chovendo, se tem alguma coisa, você só fica ali focada no automático. E então ali eu recalculei a rota e sou muito grata a cada dia que eu tenho a oportunidade de estar levando a minha palavra, né, seja aí no empreendedorismo, na parte financeira, fortalecendo alguma pessoa, alguma mulher, que a gente tem uma oportunidade única de estar aqui e vamos fazer o nosso melhor. Hoje eu li uma frase e lembrei do episódio, porque a gente vai falar de dinheiro e vai falar de ajudar mulheres, né, que o sucesso não é o quanto você ganha, mas como você transforma a vida das pessoas. Acho que tem tudo a ver com o nosso assunto hoje. Exatamente, e eu falo que esse é o meu legado, né. Há mais de 24 anos aí nessa área financeira, centenas de vidas transformadas através da educação financeira. Isso é muito gratificante, ver as pessoas realizando sonhos, tendo uma vida mais confortável, segura. Então, isso que me motiva nesse cenário econômico atual do Brasil, que a gente batendo recorde histórico de inadimplência, tá? Na nossa história nunca chegamos num patamar assim. E falando de Ribeirão Preto, a gente também está batendo recorde, um percentual acima da média do estado de São Paulo e do Brasil. Praticamente metade da população ribeirão-pretana está inadimplente. Você representa a Serasa. Sou porta-voz da Serasa no interior de São Paulo, então, inclusive, a gente está em plena campanha das pessoas poderem regularizarem o CPF, o nome, e mantê-lo, né, ali saudável, porque o nosso nome é o nosso cartão de visitas. É onde possibilita a realização dos nossos sonhos, a dar de entrada para comprar uma casa, um carro e até mesmo para conseguir um trabalho bacana. Grandes empresas atualmente, eles optam por pessoas que têm o CPF, que tá com o CPF ok, né? Tem algum lugar que você consulta, que você orienta a pessoa a entrar em contato para facilitar essa negociação? Sim, sim. É muito importante. Eu até consulto meu CPF todo mês, porque o que acontece? Às vezes usam o seu CPF, perdeu, né? Foi clonado, algo assim. Outro dia abriram uma conta do nada numa telefônica ali, numa empresa de telefonia, e não autorizei. Então a gente tem que analisar. Então eu sugiro baixar o aplicativo da Serasa, ele é gratuito. Você faz um breve cadastro, CPF, nome,
E ali você vai conseguir consultar como está a saúde do seu CPF. E se você está com alguma inadimplência, com alguma dívida, você consegue, ali já tem a proposta de negociação. Então, como está em campanha, tem negociações que estão chegando a 99% de desconto e tem parcelas que estão a partir de R$ 9,90. Então, está acessível para todos. A hora é agora, né? Aproveitar e começar 2026 com um nome saudável. Muito bom. E já começamos com dica boa o podcast. Então, fique aí que vai ser muito válido. É isso aí, muito, vai transformar vidas. Transformar vidas, isso mesmo. Fer, então, foram 15 anos de banco, CLT... E aí foi pro empreendedorismo. Compartilha mais sobre essa sua jornada. Bem, foi na dor, viu? Foi na dor pro amor. Foi que eu adoeci, né, lá no banco. Eu saí carregada praticamente da agência, síndrome do pânico, com uma crise horrorosa. Pensei que eu tava infartando. Aí até detectar, e foi uma crise nervosa, síndrome do pânico. Aí eu vivi ali, dopada de tarja preta. E até que um belo dia eu falei, não, existe vida fora. E aí tem a Carola Duarte, que é uma influenciadora bem antiga aqui de Ribeirão. Sim, conheço. E é uma querida. Aí ela assim, amiga, vem pras redes sociais, que como eu gosto de viajar, ela vai participar. Ela vai enriquecer muito aqui. Com certeza. E aí ela falou assim, sei tudo que você alimenta nas redes sociais, você faz com... Eu gosto de textão, de passar informação. Ela vem, por favor, a gente precisa de educação financeira. E eu facilito, o Finanças, eu facilito a linguagem, né? Porque o Economês é uma sopa de letrinhas. E o facilitar ali requer estudo, porque não é fácil, então requer tempo. Então eu uso uma linguagem simples, descomplicada, para realmente conectar com as pessoas, elas entenderem que não é difícil saber educação financeira. E foi aonde ela me impulsionou, aí há 5 anos eu indo para as redes sociais, eu falei, falar para as câmeras, imagina, ela vem que eu vou te dar uma mentoria. Fala super bem, fala muito, a gente gosta de falar, né? Obrigada, mas com o tempo a gente vai aprendendo, fica do jeitinho, é prática. Exatamente, aí foi onde eu lancei a minha própria consultoria financeira, o Finanças com Fernanda. Isso. É muito legal, tem o Finanças, tem o café. E é tudo ali empreendendo. Eu, empresária, cadê o 13º? Agora eu não vou ter 13º. Não, gente, eu, empresária, 13º não. Então, e aí, como faz? Se organiza durante o ano? Total. E aí, se você não tem o 13º, se você tem uma estagiária, você tem que pagar o 13º. E aí, como funciona? Organização? Organização é vida, disciplina, né? Não é, se você não quer emagrecer, você não tem que ter organização. Você tem que requer atenção na comida, nos exercícios. Finanças é a mesma coisa. Metas. Exatamente. Pequenos passos. Eu falo que finanças é como a lei da semeadura. Todo dia um pouquinho. Então, a gente faz o plano que em dezembro também, a maioria das áreas, dependendo ali, de serviços, né? Sim. Então, tem que fazer a reserva antes para suprir esse momento que você não vai ter um retorno financeiro. E essa educação financeira, que a gente não tem contato? É algo, né? A gente até estava conversando aqui no podcast, a gente não tem isso na escola, a gente não vê isso no nosso dia a dia, é algo fora pra gente. Sim, não tem nenhum... Na escola não tivemos, faculdade não fala também uma matéria disso, e até comento. E a gente precisa do dinheiro para tudo, já parou para pensar? E para o resto da vida. Tudo que a gente vai fazer precisa do dinheiro. E se a gente faz o mau uso do dinheiro, ele não aguenta desaforo, já foi. É o cartão, são as parcelinhas. E a gente vê pessoas que às vezes até ganham muito dinheiro, tipo de Big Brother, né? Esses programas, ou na loteria. Outro dia eu tava lendo também que a maioria de quem ficou milionário ganhando na loteria perdeu tudo. Porque não tem educação financeira, não contrata uma pessoa especialista da área para poder ajudar ali no planejamento, e às vezes eles chegam em condição pior do que estavam. Né? Então, o dinheiro não aguenta desaforo, é importante otimizar e fazer ele trabalhar a nosso favor. E como a gente não tem esse contato, onde o empreendedor, não só o iniciante, como quem já está muito no mercado, porque a gente sabe que não tem esse, né, não se planeja, não se organiza, a gente tem essa deficiência mesmo, onde procurar ajuda, planilhas digital, aplicativos, livros, como?
ter a educação financeira na vida do empreendedor? Hoje em dia a gente tem muito material. A gente tem que fazer um planejamento até mesmo de aprendizado. Meus clientes, eu passo um monte de livros ali e convido você também a ler pelo menos 5 páginas por dia. E um momento que eu vejo sendo bacana, antes de dormir, né? Porque desconecta a gente ali das telas, um pouco das redes sociais, porque dependendo se a gente vê alguma coisa, a gente fica mais ativo. E fazendo uma leitura, você vai agregar conhecimento e você vai dando aquela relaxada, né? E aprender, porque se a gente não teve na escola, a gente vai ter um momento que dedicar ao conhecimento. Você não precisa ser um expert em finanças, mas você precisa pelo menos ter uma base de você poder se defender do gerente lá no banco, né? Que nem todos, com muito respeito, carinho, eu gosto muito, eu sou muito grata a tudo que eu conquistei, mas as metas hoje em dia, dependendo da instituição financeira, é abusiva, né? Nos grandes bancos. Eu tinha 23 itens de meta. E então eu não conseguia muitas vezes fazer com qualidade, atender a necessidade do cliente, porque eu tinha muita coisa, muitos pratinhos para girar, né? Então muitas vezes eu oferecia algo que me sangrava ali, que não era muito o perfil do cliente. Hoje não, eu tenho a liberdade de oferecer o que tem de melhor no mercado para a necessidade dele. Então temos muitas informações, até principalmente nas minhas páginas, né? Eu falo muito também sobre empreendedorismo. O ponto principal aí de quem é empresário, empreendedor, é separar movimentação pessoa física da jurídica. É algo que a gente vê que isso não acontece. Falo até por mim, demorei para fazer essa organização, quanto minha empresa, por ser eu presa, por ser eu agência, gasta, quanto entra, quanto sai, a gente, né, difícil ter esse controle, é a importância disso. Sim, para a saúde financeira de ambos, né, e para uma melhor gestão, é preciso separar. E ali na empresa você estruturar um prolabore para vir para a sua pessoa física, né? É essencial. Agora a gente vai começar a reforma tributária no Brasil e vai ser tudo muito monitorado. Então, é necessário a gente se organizar para a gente evitar surpresas desagradáveis. E acredito que hoje é uma necessidade muito grande, porque a inadimplência está altíssima. Um assunto, compartilha, Fê. É um assunto bem tocado, aí, bem delicado. Estamos batendo recorde de inadimplência no Brasil, tá? Histórico, nunca na história do Brasil passamos por esse cenário tão crítico. E isso reflete também negativamente aqui em Ribeirão Preto. E a gente está num ranking que não é nada favorável. A gente está liderando o percentual de inadimplência média do estado de São Paulo e Brasil. Quase metade da população ribeirão-pretana está inadimplente. Isso é um cenário muito ruim, porque é dinheiro que deixa de chegar para mim, para você, no comércio, reflete no comércio. As instituições financeiras, elas recuam, não alocam tantas linhas de crédito. E aí, onde essas pessoas vão conseguir dinheiro? Aí aumenta a criminalidade. Então, é um ciclo. Uma bola de neve. É uma bola de neve muito ruim. Ruins. E isso é retrato da escassez da educação financeira que a gente não teve desde a base. Então, gente, vamos estudar. Vamos procurar ajuda, vamos procurar uma consultora, né, Fer? Na consultoria você trabalha o quê? Para quem é indicado? Pequenos empresários, independente do tamanho, empreendedores. Como funciona a sua consultoria e para quem é indicado? Joia. Eu falo que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. É uma frase de Benjamin Franklin, que é uma referência que tudo que a gente investe em conhecimento nos traz oportunidade, otimiza tempo, otimiza dinheiro, né? E a consultoria financeira, eu trabalho ali 360 graus a vida da pessoa. Eu atendo mais a pessoa física, mas no ecossistema da empresa que eu sou parceira, ela atende também a pessoa jurídica. Então, eu tenho especialistas que estão comigo... CPF, CNPJ. Exatamente. Então, como são 360 graus, a gente trabalha com todos os pilares da vida da pessoa, já que a gente precisa do dinheiro para tudo, para o resto da vida. Então, a gente tem que realmente fazer a melhor gestão em todas as áreas. Faz total sentido. E a pessoa física é a base de tudo, né? Que muitas vezes, se ela não tá com saúde financeira, vai refletir na pessoa jurídica. E vice-versa. Então, por isso que as duas têm que estar bem cuidadas. Eu auxilio de uma forma geral, por exemplo, se ela quer fazer a realização de um sonho da casa própria, ou adquirir um automóvel de forma personalizada,
eu vou junto com o especialista fazer um estudo do que é melhor para aquela pessoa. Se é um financiamento, se é um consórcio, tem os parceiros com as melhores empresas aí do Brasil. Então, eu falo que hoje eu tenho a liberdade de escolher o que tem de melhor atendendo a necessidade do cliente. Para quem empreende, quem quer sair do CLT, quer ser empreendedor, não tem caixa, não se preparou, como trabalhar isso, essa questão de finanças, se organizar para dar esse passo? É um assunto muito importante. Para dar esse passo, precisa ter a reserva de segurança. Além de coragem. Né? Além da coragem, ter a reserva de segurança, porque é o que vai te suprir ali de imprevistos, né? E imprevisto basta a gente estar vivo para acontecer. E a gente já passou por uma pandemia, momentos aí que algumas áreas tiveram que parar. Então, a reserva de segurança ela é essencial para tudo, desde contratempos do dia a dia, até mesmo para você poder começar a empreender. Tem uma porcentagem, por exemplo, que eu recebo do meu salário, que eu tenho que reservar para entender como caixa? Bacana, boa pergunta. Como eu oriento? Eu gosto de fazer assim, você saber qual que é o seu custo total mensal. E ali, trabalhar com 6 vezes o investimento, né, aplicado, o valor, fazer render em aplicações conservadoras e que tenha liquidez, para você poder resgatar na hora que você precisa. Então, os educadores financeiros trabalham com 6 meses para quem é CLT e 12 meses para quem é autônomo. Mas é um número expressivo, né? Sim. Você pegar o seu custo total mensal, multiplicar por 12. Então, vamos começar, de repente, ali com 6. A conta não tá fechando, não tá sobrando, como assim, 6%? No caso, 6 vezes, né? Então, que 6 são vezes, 6 meses, isso. Porque se caso acontece algum imprevisto também, você sabe que durante esse período, você vai ter as suas contas pagas. E o primeiro acontece muito, a gente vê muito, né, as empresas fecharem. Sim, porque não tem uma reserva ali com saúde saudável. Chegam a 5 anos. Exatamente, é muito, muito triste essa situação. É uma realidade. Então, antes de ir, se preparar, né, se organizar para começar e ter a força, porque é desafiador. Sim. No meio do caminho aí, vão tendo as intercorrências. Muitas. E o dinheiro que vai te proporcionar a você estar dando a continuidade. Então, é essencial fazer essa gestão. E a gente precisa também, que eu gosto muito de falar, eu me preocupo muito com a velhice. E o Brasil está envelhecendo, né? A taxa de natalidade diminuiu muito, mas a gente está vivendo por mais tempo e o INSS, a conta não está fechando, que a gente vê os nossos aposentados, o valor que eles recebem, eles não conseguem se manter. Então, é importante também fazer a reserva de aposentadoria. Então, a gente tem que girar vários... Outro assunto que quase a gente não fala. Previdência. Não. Ai, eu preciso guardar para minha aposentadoria. A gente não... Isso é algo, né? Exatamente. Raro. Lá na Europa, as crianças já nascem com os pais colocando um valor ali, uma reserva, tipo, uma previdência para as crianças. E aí, quando faz 18 anos, pega, né, para comprar um carro... para pagar uma faculdade, um intercâmbio. Que não é nossa realidade. E continua contribuindo. É uma educação. Então, imagina se a gente... E muitas vezes não é o valor. E sim, pode ser valor pequeno, mas a constância. Exatamente. Então, se você começar agora, lá na sua aposentadoria, quando chegar a sua vez, você vai ter uma reserva. E tem que buscar também as melhores opções, porque não é o melhor, o tipo de investimento que você faz para reserva de segurança, não é o mesmo que você vai fazer para aposentadoria. Você comentou sobre previdência, e tem a previdência privada, que eu gosto bastante, mas você tem que saber escolher. Porque os segredinhos que os bancos não contam, mas eu conto. Gente, mais uma dica. Tem taxa... Como escolher? Porque por detrás, você tem que saber fazer a leitura ali da lâmina. Qual que é a taxa de administração, se tem taxa de carregamento, se tem taxa de saída, né? Os grandes bancos aí tem tudo taxas altas que corroem da sua rentabilidade. Então, você tem que saber buscar o perfil, né, ali de investidor que faça sentido, você tem que ter tranquilidade. Então, são uma série de coisas que tem que analisar. Não é difícil, mas é preciso. E tudo isso eu contribuo lá nas minhas páginas, tem tudo ensinando. Sigam. Como Finanças. Finanças com Fernanda. Finanças, muitas dicas aí pra vocês, valiosas e gratuitas. E depois você contrata de consultoria da Fer. É isso aí. Fer, fakes,
muitas fraudes, muitos golpes. Como se prevenir neste momento também, que isso está super acentuado? E quando a gente tem no mercado mais movimentação financeira, que tipo, campanhas de Black Friday, Natal, e os golpes aumentam ainda mais, a gente tem que ficar muito atento, né? E buscar realmente, e quando a oferta é demais, desconfia. Até mesmo nessa parte de investimentos que a gente estava falando, quando alguém te ofereceu um percentual muito alto, Banco Master, recentemente, o que aconteceu, né? O Banco Central viu ali que algo não estava bacana e foi constatado realmente. Então, foi ali interditado. E as pessoas que tinham até 250 mil vão ter esse saldo de volta, mas muitas pessoas não sabem do fundo garantidor de crédito e investiram além. E aí vai ser muito difícil das pessoas recuperarem isso. Nossa, é muito sério, tá mexendo com um bem, algo que você construiu a vida toda. E como esses golpes estão cada vez mais, né? Sim, eles estão mais aprimorados. Sim, tem que buscar conhecimento, buscar orientação de quem é da área, não pode ter preguiça, não pode ter vergonha. Tem sempre que buscar informação. Pergunte, tá na dúvida, procura o gerente, né? Referências, alguém que fez aquele tipo de negociação. Sim. Que é algo muito sério. Orientar também nossos familiares, que a gente vê muito aí, né? Minha mãe, se deixar, gente. Mas todo mundo, hoje eles estão muito qualificados, os golpistas. Então, às vezes a gente tá, até mesmo na correria, pode ser ela fala assim, mas eu vi, mas era um ator, era uma atriz, ela falou comigo, eu vi a pessoa. Mãe, mas uma inteligência artificial hoje. A gente tem que tomar também muito cuidado com boletos, que o índice ali de falsificação é muito grande. E na Serasa, né, como eu sou porta-voz da Serasa, lá dentro do aplicativo, você tem como consultar a saúde, aí se é de verdade da empresa, esse boleto, para você poder ter a segurança de estar efetuando o pagamento. Em contato com o gerente, ver a questão de código de barra, e-mail que chegou, tudo, né? Porque certinho. Uma vez que você paga o boleto, você não recupera mais esse dinheiro. O PIX, né? Que a gente sabe que é muito antigo, mas que muita gente cai ainda. A gente, né, que tem informação. Exatamente. Então, de repente, dá a preferência de pagar pelo cartão, que aí tem como você recorrer à central, abrir uma ocorrência, né, buscar o máximo de informação. Outra coisa também para proteger, né, a pessoa física, os empresários, é sempre também fazer a consulta do CPF e do CNPJ. Eu falo que uma vez por mês eu entro ali no aplicativo da Serasa. Por que acontece? Podem usar o seu CPF, o CNPJ para abrir conta em alguma coisa e acaba negativando. Então, para cuidar aí do seu patrimônio, do seu bem, do seu nome, é importante sempre estar fazendo essa pesquisa. Bom, Fê. E me conta do CLT para o empreendedorismo para influencer. Não é? Pois... Conta aí da comunicação, como surgiu na sua vida. Você, né, falou que você começou a gravar os vídeos e tudo mais, mas aí a relação da influência com educação, com finanças, fala um pouquinho. Muito bacana essa pergunta. Que aí, como eu fui abordando o assunto educação financeira, alguns empresários começaram a solicitar o meu trabalho, até mesmo para eu dar workshops de educação financeira dentro das empresas, para os funcionários. Uma palestra, workshop, muito válido para os seus colaboradores. Exatamente. Por quê? Para analisar, um funcionário que não sabe fazer a gestão do dinheiro, gasta tudo, ele vai viver triste, de repente ele separa do cônjuge, ele vai ficar doente emocionalmente, porque a falta de dinheiro gera muitas coisas ruins. E com isso, ele não vai conseguir render no trabalho. Ele tá ali conectado, focado, dedicado. Então, com isso, ele sendo educado financeiramente, ele vai melhor se relacionar com o dinheiro e vai começar a juntar para comprar realizações, para comprar uma casa, um carro, poder viajar. Então, aí ele se torna ainda mais grato ao trabalho e fica mais fidelizado. Então, é estratégico. Aí, nisso também, eu comecei a vestir a camisa de várias empresas, no intuito, porque ser empresário, empreendedor no Brasil, eita atrás de vixe. Exato, né? Definiu certinho, eita atrás de eita. Então, ali eu ajudo bastante deles, ali fazer a divulgação do produto, do serviço,
né, no intuito de realmente ajudar mais pessoas. É um ciclo do bem, eu adoro essas conexões, que aí eu já sei de um que cuida disso, que o outro conecto eles, e a gente já faz negócios de valor. E usando as redes sociais, né? Potencial para isso. Sim. O TikTok tá muito em alta com a educação financeira. Também. Eu preciso até ser mais atuante lá. Porque a gente é mais Instagram. Exatamente. Mas tá abrindo oportunidade para todos. E o bom é que a gente não tem limites, né? A gente tem um alcance muito grande. Vamos ajudar, levar informação é muito distante para muitas pessoas, muitos empreendedores. Isso é muito legal. Sim. E assim, falando até de TikTok, me intimidou um pouquinho porque eu fiz até uma pauta sobre mulheres, sobre violência doméstica. Que a maior parte das minhas clientes são mulheres na consultoria financeira, porque lugar de mulher também é nas finanças. A gente precisa saber fazer a gestão. A gente não sabe finanças, o dinheiro, né? A gente lembra de bancário, o terno, o estereótipo, a persona é masculina. Sim. E aí é muito também cultural que é o homem que tem que fazer a gestão do dinheiro na casa. E não. Se são casados, os dois têm que fazer a gestão, porque os dois somando vai multiplicar as finanças aí familiar, né? E acontece também, nada é para sempre. Acontece de se separar. Aí a mulher, o que ela tem que fazer? Ela vai cuidar dos filhos. E ela se vê sem conhecimento nenhum, sem renda, não tem um trabalho, não, fora de casa. Tem trabalho não, trabalho tem porque é muito dentro de casa e com filho. Não tem uma carreira estabelecida. Exatamente, e aí ela tem que aprender educação financeira, como fazer gestão. Exatamente, na dor. Então não é o melhor momento. Então, por isso que precisa saber, ter conhecimento, gerar sua renda, independente de que forma seja. A mulher tem que ter ali o seu dinheiro. E eu me posicionei quanto a essa violência patrimonial. O que acontece? Muitos homens não deixam a mulher abrir uma conta corrente no nome dela. Ela não tem um cartão de crédito e ele ainda usa o nome dela para fazer empréstimos. Então, isso para deixar ela cada vez mais submissa a ele. Então ela tá infeliz. Muitas histórias assim, infelizmente. Infelizmente, e tá muito perto da gente. E eu me posicionei quanto a isso e eu vi como tem um público machista lá naquela rede. Eu fiquei até assim, uau, né? Porque dinheiro é para todo mundo e as mulheres precisam, e aí é onde eu ensino elas a abrirem uma conta corrente. O poder, acho que o dinheiro tem relacionado com o poder, liberdade, né? Liberdade. E aí elas gerarem uma renda extra, ou fazer um bolo, de repente vender a roupa que não tá usando, talento, né? Artesanato. E aí ela vai juntando, vai se fortalecendo para ela poder realmente conseguir ter a liberdade emocional, conjugal. Mas para ela fazer isso, ela precisa entender o custo para vender um bolo, como precificar, como funciona pra isso. Para você ver o quanto que é essencial saber educação financeira. A inteligência emocional, qual a relação do dinheiro com o seu emocional? Olha, eu falo que antes de eu ser uma consultora financeira, eu sou terapeuta. Porque ali no bate-papo, eu já estou identificando o comportamento da pessoa. Porque eu falo que finanças é muito mais comportamento. Os números vão ser consequências lá no... Exatamente. Reflexo. Porque tem clientes que descontam tudo no dinheiro. É uma ansiedade, é uma briga com o cônjuge, é obesidade, ou tá na correria. O marketing no Brasil tá muito em alta, então tá cada vez mais sofisticado e é apelativo. Então, se você, às vezes ali você tá no corre, você não para nem para pensar, você compra aquilo lá que foi tão, né, entrou tanto em você ali, que às vezes você nem precisa daquele produto. O remarketing que te fisgou. Ah lá, a especialista da área. Você comprou o que não precisava com dinheiro que você não tinha. É sobre isso, e isso acontece com muita recorrência. Então eu oriento meus clientes, antes de comprar qualquer coisa, ter uma noite no meio aí da decisão. E verificar, tipo, eu quero essa bolsa preta. Abre o armário e veja o que você tem ali. Fala, nossa, eu já tenho uma bolsa preta, eu tenho essa marrom que é parecida com essa preta que eu quero comprar. Se eu comprar isso agora, aquele meu sonho, ele vai... Tá servindo pra mim. Ah lá! Abre o armário... Não sei nem o que eu tenho, eu compro porque tenho parecido. Viu? É isso aí. Tem que refletir o que se é importante pra você agora. Porque você vai ter um custo no momento que vai distanciar aquele outro seu sonho.
né? De repente de viajar. Sim, e aí são as parcelinhas, né? É só mais isso, é mais isso. Ah, porque tá na promoção, eu vou comprar 2, 3. Minha mãe sempre quis morrer com isso. Mas não é porque tá na promoção que você vai comprar o mesmo, pra dar o mesmo tanto. É, lá, ou outras cores, a mesma coisa, várias cores. Exato, quando eu gosto, eu quero 3 do mesmo. Eu entendo, assim, mas normalmente... Mulheres, gente. Sim, mas tem que tomar cuidado, que eu sempre falo que o brasileiro tem o hábito de mimei e depois me lasquei. E verdade. esse é o problema, a gente pode se mimar. Quando você faz o seu planejamento financeiro efetivo, eu trabalho com aquela regra que é até universal, que chama 50, 30, 20. Você pega o seu orçamento, 50% é para os seus custos fixos, 30% para os variáveis, que aqui inclui até a saidinha, a experiência gastronômica, a ida no cinema, o mimimei mesmo, e 20% para os investimentos. O quanto mais você se aproximar desses percentuais, você tem saúde financeira e tem o percentual para você poder se mimar. Então, quando você tem organização, aí meus clientes vão gastar felizão, porque eles sabem que tá tudo organizado. Tá dentro do seu planejamento. E tem o ponto ali que ele vai poder gastar sem ficar se preocupando. Curtir um pouquinho, com controle. Mas a gente merece, né? Porque a gente trabalha tanto. Com moderação, porque a mulher gosta. Exatamente. A mulher tem um perfil consumista. Mas eu tenho homens que também que são muito, que colecionam carrinhos e super-heróis, e são itens caros. Valor alto. Né? Exatamente. Então, tem os dois lados hoje em dia. A gente tem que dar valor no dinheiro, né? E falar sobre o dinheiro, hoje é muito tabu, né? A gente não vê as pessoas, as famílias falando sobre isso. E a gente tem que conversar. Até falo em quais mesas você tem se sentado. Imagina se as pessoas que você mais convive têm educação financeira, são bem, né, financeiramente, bem sucedidos. Aquela regrinha, ande com as 5 pessoas. Você é a média das 5 pessoas, né? Então, é importante isso. A gente tem que fazer isso. Se você quer tá cada vez melhorando, né? Então vamos procurar pessoas que vai junto, que te impulsiona. Pessoas que estão num crescimento, que a gente admira, né, no setor financeiro. O que eles fazem, como que funciona. No caso, empresários, eu sempre tô fazendo muita conexão, muito networking, vários eventos e conectando várias pessoas para exatamente fazer negócios de valor. E às vezes a dor do outro é a mesma sua, e conversando, dá para ter inspiração. E você aprende com quem errou. Sim. Para você não errar. Exatamente. E errar com o dinheiro é fatal, porque dificilmente você vai recuperar esse dinheiro. Né? Que delícia de papo, gente. É muito conhecimento, é muito Obrigada. assunto. Então sigam as redes sociais da Fê para mais informações, dúvidas. Tenho certeza que você deixar lá, ela vai te responder, vai te orientar. Com certeza. Poxa, eu falo que é muito mais por amor do que por valor. E é muito bacana quando as pessoas podem ter, né, uma qualidade de vida através da educação financeira e ensinar as crianças também. Porque as crianças, elas são descomplicadas, elas aprendem muito fácil. É de criança que se aprende a dar o devido valor no dinheiro. Eu tenho meu afilhado, o Bento, ele queria um brinquedo lá. Falei, não, Dia da Camila, beijo, do Malver. É isso mesmo, aí ele é meu afilhado, sobrinho, e eu sou a Dinda dele. Aí eu falei, olha, mas eu tenho que trabalhar, porque eu preciso, né, juntar o dinheiro para conseguir comprar. Aí ele fazia, a mãe dele me ligava, vídeo, Dinda, você tá trabalhando? Então, porque eles aprendem a dar valor, que não é fácil, né? E a gente também tem que ter cuidado com as crenças limitantes que a gente escutava. Você pensa que dinheiro dá em árvore, né? Cuidado com as palavras, com a energia das palavras, que isso vai otimizando, é romper crenças limitantes e ensinando as crianças, saiu da sala, desliga o ar-condicionado, desliga a luz, senão no fim do mês nós não vamos lá no McDonald's, sei lá, troca de forma lúdica algo que a criança gosta, nós não vamos lá passear no shopping, que eles já vão ficar espertos, saiu, já vai apagar, porque no fim do mês eles vão querer, e isso vai servir a reflexo para uma vida adulta com saúde financeira. Verdade, eu oriento muito minha filha lá, que hoje tá aqui assistindo aqui no cantinho, quietinha. Esperta, então, de pequena que você aprende. Tudo custa dinheiro, eu falo pra ela, é só um brinquedo, é só isso, e ela tá aprendendo já desde pequenininha. É isso aí, e eu vejo os futuros milionários, por quê?
essas crianças elas vão errar menos com escolhas erradas, né, indevidas com o dinheiro. Então, eu vou fazer escolhas mais assertivas e o dinheiro vai estar trabalhando muito mais para elas. Então, é essencial. Fê, então vamos concluir com uma dica aí para as empreendedoras, para as mamães. É isso mesmo. Vamos investir em conhecimento, que rende sempre os melhores juros. O dinheiro é nosso amigo, é a energia do nosso trabalho que possibilita a gente a estar realizando os nossos sonhos e até mesmo ajudando a quem a gente ama. Contem comigo aí, estou à disposição. Vamos juntos, né, fazer agora um 2026 diferente, com saúde financeira. Isso mesmo. Fê, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Aqui, né, o dia todo. Né? Você conduzindo com leveza. Muito bom, parabéns, viu? Obrigada. Já quero voltar mais e mais vezes. Vamos pensar em temas mais específicos. Vamos voltar. Vamos perguntar pro pessoal, né, que tem mais dificuldade, mais, né, focado. Vamos trazer sim, pra orientar, pra ajudar. Conta comigo. Ó, não preparado. Vamos num bate-bola final aqui. Ah, meu Deus, vamos lá. Sem ensaio, assim que é gostoso. Então, você como apaixonada, pelo que eu sei, eu vou fazer as perguntinhas rapidinho. Com quem você tomaria um café? Uau! Nossa! É na surpresa que é com emoção aqui. Olha... É muita gente? São várias referências que eu tenho. Mas, eu queria tomar um café com Deus. E questionar, meu Deus... O que vai ser, né, desse mundo, que a gente precisa, as pessoas com mais carinho, mais empatia pelo próximo. E queria trocar uma ideia com ele, para ele me ajudar, eu ajudar mais pessoas. E eu fui distante, mas seria esse ter orientação para poder orientar. Exatamente, porque esse é meu legado, né, de estar levando aí a transformação na vida das pessoas. E muitas vezes eu sinto que eu tô produzindo, eu tô fazendo, aí vem o governo e lança o joguinho também parecido com o Tigrinho. Difícil, gente. Não é toda a educação financeira que eu tô construindo ali, o governo vem e incentiva a jogar no joguinho. Cuidado, gente, joguinho é só pra você distrair, pra brincar. Você não vai transformar a sua vida através dele. Em algo que vicia, algo sério. Então, se oriente antes de entrar nessa furada. Exatamente, por isso eu fui longe demais, porque olha, por Deus, eu preciso de luz, uma luz bem intensa pra me orientar. Manda pra gente. É isso aí. Uma viagem? Viagem. Olha, ainda não fui para Maldivas. Eu conheço 19 países, eu amo viajar. E eu sou pisciana, adoro o mar. Então, me conecto, é um planejamento futuro. O café foi com Deus. E o vinho? Ai, o vinho! Olha, eu tenho muita admiração por Flávio Augusto. Recentemente, eu estive presencialmente numa palestra dele. E eu fiquei ainda mais encantada, porque é uma pessoa assim, eu quero manter sempre minha raiz humilde, manter a simplicidade, né? E ele é isso, e a sabedoria que ele veio lá da favela, onde a possibilidade dele sobreviver era mínima. E ele cada vez mais crescendo e ajudando cada vez mais pessoas a transformar vidas. Então, tomaria um vinho com muito aprendizado com o Flávio Augusto. Me convida, que eu quero ir nessa roda de vinho. Hoje eu fiz aquela lista do Spotify, só deu podcast eles. Flávio, Caio Carneiro, JJ, gente, só isso. É isso mesmo, adoro. Café com Deus Pai, é devocional e podcast. Aprendizado. De aprendizado. Parabéns, é isso mesmo. A gente tem que, né? Sim. Evoluir também no que ouve, no que assiste, no que lê. É sobre isso. E aproveito. Eu tenho escutado muito a Cristina do Nubank. Uma grande referência, se inspira nela, mulherada. E ela é nascida aqui em Ribeirão. E ela é conhecida do Fábio, o Fábio que tá aqui. Sensacional! Amiga. Eu admiro demais. Que mulher incrível e também com uma humildade e tá conquistando cada vez mais. Nos inspira. O podcast dela é muito legal. Esqueci o nome dela, fala, pode vou gravar um áudio. E rapidinho ela te passa ali uma orientação que te toca e te transforma. Perfeito, eu gosto muito do dela e da Hope também, esqueci o nome dela, também sensacional, para as mulheres empreendedoras, ela é da Hope e da Nubank, são sensacionais. Boa, gente. A gente tem que buscar boas referências, né? E finalizando então com um livro, uma dica de livro. Eu vou dar um que é a cabeceira, Pai Rico, Pai Pobre.
que é assim, sobre empreendedorismo, né? E fala muito ali. E que a gente tem que se organizar e se soltar, né? Se permitir a realizar os nossos sonhos. Que o brasileiro, ele vive muito ali naquela corrida de rato. E a gente vive para trabalhar, ali dorme, acorda para trabalhar, e não é isso. A gente tem que parar, a gente não é trabalhar para viver, né? A gente tem que ter o nosso dinheiro para poder viver legal, não viver para É isso, não é nada no intencional, no automático, a gente tem, isso, né, tem gente que vive só para trabalhar e depois no final acaba nem usufruindo uma vida de qualidade. Então a gente tem que ter equilíbrio. Então a minha mensagem é essa, não viver a corrida ali dos ratos, só trabalhando vivendo para trabalhar. Equilíbrio. Tudo com equilíbrio. É isso aí. É um ponto delicado. Sim, sim. Que delícia. Ah, muito bom. Quero mais. Vamos fazer a parte 2. Vamos deixar aí uma enquete, porque o pessoal quer saber, tem mais dificuldade na área de finanças. Vamos voltar sim. Conta comigo, viu? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho que transforma ainda mais e mais vidas. Muito obrigada. E você que ficou aqui até o final com a gente. Nosso muito obrigada. Se ainda não seguiu, ainda não curtiu, não se inscreveu, YouTube, Spotify e Instagram como Érica Rosa Podcast. Compartilhe com quem você acha que vai acrescentar. E até o próximo episódio.